é o Éder. Carneiro, tá? Eu só achei que a nossa trabalho foi um quadro quantitativo e tem o intuito de verificar as atividades gerenciais que podem favorecer o melhor desempenho da escola numa probabilidade administrativa e gestão de pessoas, desenvolvido dentro da administração pública. A pesquisa foi precisamente na escola Francisco S., voltada à conservação da ordem social e dependendo da forma como está organizada. Reflete para a sua comunidade a real função dentro do campo educacional pedagógico. A administração pública, nós sabemos que ela está cada vez mais voltada para a gestão, né? A renovação da gestão e visto que a própria sociedade está passando por significativas transformações. Em se tratando de uma escola, este atendimento fica ainda mais em evidência, pois presta um serviço educacional, como também a todo o processo que envolve a família dos alunos. E neste vertente, o servidor tem um estabelecimento de ensino, precisa estar preparado para exercer sua função dentro das suas atribuições. Dentro da gestão estratégica, cada um tem aptidões reconhecidas e valorizadas, seguindo o colaborador que se sente valorizado, tem de funções afins. Esta valorização traz comportamentos, participação e envolvimento. Dentro da organização estratégica, o Limano disse que existem 3 pontos. Subjetivação do funcionário e a interação dele com o grupo e a organização dentro dos talentos que ele possui, tá? Então, o gestor, dentro da gestão de pessoas, eles devem valorizar também os talentos dos funcionários, porque o funcionário se sentindo à vontade dentro do grupo, dentro da escola que ele trabalha, ele vai exercer uma função mais prioritária, mais focada às ações da escola. Por exemplo, a escola vai ter mais habilidades para exercer suas funções em prol do aluno e dos pais dos alunos, ou aquele que busca uma informação dentro da escola, tá? Existe uma tríade que devemos alcançar dentro da escola, que é a responsabilidade, o foco de trabalho, tá? E a coordenação que ela exige, né, que ela trabalha. Então, esses 3 devemos usar. Tem a responsabilidade, o foco, que é o objetivo, né? E o sentir a vontade dentro da escola para exercer as suas ações dentro do ambiente de gestão. A Milione diz, focado pelo Dutra, que a gestão de pessoas é um conjunto da estratégia. Então, existe um conjunto estratégico de ação dentro da instituição, da empresa. Esse grupo de ação, de estratégia, deve ser formado para valorizar a cultura de cada funcionário, para que ele exerça um papel para que a empresa funcione que nem um organismo vivo. Cada um exercendo a sua função, né, com o bem-estar dele, valorizando seus talentos, a empresa desenvolverá os seus objetivos com mais vigor e alcançará suas metas com mais responsabilidade e aptidão, né, e mais capacidade de cada um. Então, se o funcionário se sente à vontade dentro da empresa, ele com certeza vai exercer a função, né, ideal para trabalhar no grupo, valorizando o grupo. A interação, a subjetividade, a cultura, ela deve ser valorizada a cada momento dentro do grupo. O gestor não é só lançar o funcionário, né, no meio do grupo. Faça isso e pronto. Não. Deve analisar as aptidões dele, para que ele exerça um papel diálogo, tá? Tem que ter um diálogo para exercer o seu papel dentro do... Então, o nosso objetivo foi alcançar, né? Nós foi pesquisado 10 pessoas numa escola, para nós colocarmos se a escola, né, a instituição, ela está exercendo esse papel dentro do grupo na gestão de pessoas. Se ela tem plano estratégico, se ela tem missão, se ela tem visão, se ela tem tudo isso, ela vai exercer. Como diz o Xavier, deve ser valorizar os talentos dos funcionários, tá? Porque o gestor não é só mandar, ele tem que ser democrático, ver a opinião de cada um para ele tomar uma decisão. Dando continuidade
escola, que questionário com 13 perguntas, e nessas 13 perguntas nós fizemos uma apanhada com 10 funcionários, cada 2 funcionários de um segmento diferente dentro da escola, para a gente analisar, depois do tabulado, nós chegamos aos resultados que a gente vai colocar aqui. Então, assim, temos o tipo de planejamento da escola, né, que a gente está percebendo que o estratégico está bem lá, com um pontinho 1 lá, depois tem o participativo, né, e a gente pode passar, e a gente vai vendo que, ó, a escola possui missão, ela é conhecida por todos, a gente pode perceber que só apenas 10% dos funcionários não conhecem qual a missão da escola, os demais conhecem. Ó, as estratégias organizacionais da escola, o encontro pedagógico, você pode ver que dentro do gráfico ele atinge, né, um patamar bem maior, tem as reuniões periódicas, e a comunicação escrita está ainda pesando um pouco essa relação entre o gestor e os demais funcionários. Aqui a visão da escola, a gente percebe que as ações elas não são centralizadas na equipe gestora, né, e que o trabalho coletivo é um ponto muito alto dentro da escola com a participação da equipe interna, né, mas as ações elas envolvem também a equipe interna, que no caso é a comunidade escolar, que são os pais dos alunos, as pessoas que fazem parte do conselho da escola e a comunidade também. Já nesse gráfico aqui, ó, o plano que a escola utiliza para alcançar, a gente percebe que o ponto alto é o planejamento operacional a curto prazo. E isso aí já chamou a atenção da equipe. Por quê? Porque a gente vê que todas as ações aí, pelo que a gente observa no gráfico, todas as ações elas são alguma coisa no curto prazo. Então não dá tempo da gestão da escola trabalhar com estratégias. É como se a gente tivesse todo tempo apagando incêndio. Aconteceu uma coisa, então é a curto prazo que a escola vai lá e resolve, né? Dentro das suas ações. Pode passar. Então aqui é o ponto que a gente, né, focalizou no nosso trabalho, que é a questão do plano da gestão estratégica de pessoas. Que a gente vê aí, ó, que 4 colocaram sim e 6 colocaram que não. Então a gente chegou, né, no conceito de que essa escola precisa trabalhar esse plano de gestão estratégica de pessoas, que não existe na escola esse plano. Tá? E aí a gente coloca aí, ó, diante do capital humano, como é que fica a escola aí, né? Tem as competências, tem os objetivos, o clima e a missão. Então ela está um pouco balanceada, mas assim mesmo ainda necessita de um algo a mais, um trabalho mais efetivo por parte da administração da escola. Pode passar. E aqui, ó, as formas de atuação da gestão, a gente até colocou lá, ela realiza, faz a implementação da estratégia, muito pertinho nos percentuais tem a estratégia formulada, aqui, ó, a parte interna e externa antes de tomar qualquer decisão, mas a gente percebe lá que não existe controle dos projetos, né? 19% só, ali no percentual de 100%, se faz o controle dos projetos, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que há realmente essa necessidade de uma gestão estratégica mais voltada para a questão das habilidades dos funcionários, porque é colocado o projeto, é desenvolvido, mas a gente não, é como ali a gente entende na nossa área educacional que não há uma avaliação do projeto no final. O projeto acontece, mas não senta para dizer qual foram os pontos bons, onde nós pegamos, o que precisamos arrumar, o que foi bom para a gente, né, melhorar. Então, nesse sentido, a gente percebe pelo lado que não há esse acompanhamento dos projetos. Vamos passar. E as nossas conclusões aqui a gente colocou, né, que em razão dos resultados, né, a gente percebe, a gente focou aqui nas conclusões que o item, que é o gráfico 6, que chamou mais a atenção da gente, que é a questão da gestão estratégica, e a gente colocou lá algumas orientações, algumas sugestões, que eu queria que passasse lá, Michel, para a gente ter colocado. Acho que não ficou aí não. Mas assim, a gente colocou no outro grupo da escola 3 pontos básicos para que o gestor trabalhe a gestão estratégica de pessoas. O primeiro foi a questão de trabalhar o emocional, né, os encontros, maiores encontros com as pessoas lá, para trabalhar a questão da interatividade com eles. Né. Outro ponto forte que a gente colocou é a questão de ter até uma ginástica laboral para esses funcionários, porque eles se sintam mais motivados para fazer o seu trabalho. Outros encontros também, gincanas, a gente colocou. E por final, a gente colocou lá uma formação continuada, específica para cada momento da sua área. Porque não só o professor, quanto as pessoas de apoio, secretaria, né, os cuidadores, que a gente, essa escola tem bastante, porque é uma escola que tem muito aluno especial, então eles precisam estar também fortalecendo essa questão dessa formação continuada deles, e foi um ponto que a gente colocou como sugestão da escola. E aqui a gente, não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, mas esse
foi o nosso trabalho, né, para esse sentido. Foi focado, né, dentro da gestão escolar, tá? Porque dentro do Estado existe uma gestão democrática, onde o gestor deve valorizar os ideais, né, as ideologias, as opiniões de todo, dentro do grupo interno e externo, que são os pais e alunos. Então, o gestor ele deve ter uma visão democrática para tomar uma decisão. E também uma visão amigável, né, do bem-estar, para valorizar os talentos de cada funcionário. Assim, o diálogo entre eles e verificar o que ele tem aptidão, mesmo sabendo que dentro da instituição do SEDU eles não valorizam essa questão de você ter uma mudança de serviço, um desvio de funções, né? Mas dentro do diálogo interno da comunidade você deve valorizar a opinião de cada um para que ele possa atender os alunos e os pais com alegria, né? Com bem-estar e interação. Essa educação de atendimento pessoal. Então esse foi o nosso trabalho, tá? Nós visualizamos a escola Francisco S. e percebemos que eles tem algumas coisas boas dentro da gestão democrática estratégica de pessoas, gestão de pessoas, e também devem ter algumas visões para melhorar. Tá? Um outro ponto também que a gente sempre colocar, que a gente sugeriu para a escola, foi uma avaliação interna de cada grupo, de cada segmento, porque assim, de repente o diretor me dá uma função, né, e eu não consigo fazer ela por tempo. Então a gente colocou também como sugestão essa avaliação para que a pessoa coloque o porquê que naquele momento ele não está conseguindo desenvolver o seu trabalho como deveria. Então, boa noite, obrigado. Obrigada. Até a próxima, né? Te agradece a Kátia, né, nossa tutora, o professor Wander,